Mas o que daqueles ali, qual que vocês acham que vai conseguir pegar a informação da posição do mouse em tela e dar na mão do bandido? É isso que ele está perguntando, ok? Então, A, vírus. Letra B, Trojan Clicker. C, spyware. D, botnet. Ou E, Trojan backdoor. E aí? Vocês iam para onde? Olha só. O spyware, lembra que é o espião? Spy vem de espião, ok? Então, ele é o cara que é capaz de fazer esse tipo de roubo de dado, vamos botar assim, ok? Capaz de capturar lá a posição do mouse na tela na hora que clicou no teclado virtual. Só uma coisa interessante, tipo, é claro que as técnicas de segurança vão sendo otimizadas. Não sei se já tiveram essa vivência. Por exemplo, quando você tem que digitar uma senha numérica, o spyware, ele é um espião. Então ele rouba dados dessa maneira. Quando você tem um teclado virtual, primeiro, os números não vão estar na posição tradicional, eles já vão estar bagunçados. E alguns bancos fazem assim, cada clique que você dá, o teclado se mistura de novo e bagunça de novo. Por quê? Se entra um vírus como esse que rouba a posição que o mouse estava, não necessariamente o cara vai conseguir descobrir que número que você clicou. Porque os números eles vão alterar. Então, tipo assim, o número 2 estava no miolinho, você clicou. Aí quando você vai digitar o próximo número, o teclado já bagunça de novo para outra posição. Isso para tentar otimizar, né? Fora que eles têm muitos outros recursos, né? Por exemplo, eles têm me falhou o nome, token, que gera um código na hora, que só é válido naquele instante. O acesso dessa maneira normalmente é feito por empresa. Porque o nosso normalmente usa via aplicativo de celular e eu uso a nossa digital para cadastrar, né? Fica mais fácil de você conseguir ter uma maior segurança sem muito detalhe. Beleza, pessoal? Ao ajudar a preparar uma apresentação... Hoje é dia do PowerPoint, hein? Ao ajudar a preparar uma apresentação no software PowerPoint, com os resultados obtidos de uma agência de um banco, um escriturário sugeriu o uso de um recurso de animação. Esse recurso nos slides é voltado fundamentalmente para... Então, senhores, olha só. A gente viu hoje. Efeitos de transição são quando passa de um slide para o outro. E efeitos de animação são quando a gente coloca num elemento do slide, que pode ser entrada, saída, ênfase ou trajetória, né? Então, vamos lá. Então, o recurso de slide voltado fundamentalmente para... Ele está falando dos efeitos de animação. A. Utilizar filme como recurso de multimídia. B. Permitir a inserção de histórias. C. Criar novas cores e estilos rápidos. D. Incluir efeitos de entradas e saídas. Ou E. Criar slides mestres para o processo. Tá fácil. Incluir efeitos de entrada e saída. Ele só não botou ali ênfase e trajetória. Mas o único que tinha a ver com os efeitos de animação era aquilo dali, né? A letrinha D, beleza? Show? Questãozinha de Excel para aquecer essa noite gelada, hein? Para analisar um relatório financeiro, o funcionário montou uma planilha de Excel. Cópia de um trecho da planilha mostrado abaixo. Então, senhores, observe. Ele usou as linhas de 1 a 5 e as colunas Q, R, S, tá? O que tem lá na coluna Q? Taxa de juros. Então ele botou lá 0,4%, 1,2%, 1,5% e 2%. Valor atual. Então ele botou lá 100 mil, 75 mil, 50 e 45 mil. Valor com juros. Titio já ensinou como faz esses cálculos para os senhores. Então eu espero que vocês lembrem. Então vamos lá. O funcionário deseja calcular cada valor com juros correspondente ao valor atual das células R2, R3, R4 e R5. O que tem em R2, R3, R4 e R5, senhores? Os valores atuais. Então, essa primeira leitura, quem já fica embabacado, já olha, o que está falando na R2, né? Então, você fica ligado, porque ele poderia ter botado ali as colunas A, B e C. Mas, para piorar a sua vida e tentar confundir a sua cabeça, ele já começou lá na coluna Q, né? Então, ele botou ali, ó, os valores das células R2, 3, 4 e 5. E lançá-lo respectivamente nas células
S2, S3, S4 e S5. Cada valor com o juro calculado através de. Então, observa. O valor é 100 mil. A taxa de juros é de 0,4%. Ele quer pegar aqueles 100 mil e adicionar o 0,4%. É isso que ele quer, ok? Então, vamos lá. Ele fala de fazer ali, ó, cada valor com juros é calculado através de. Vê se você concorda. Valor com juros é igual ao valor atual mais valor atual vezes taxa de juros. Qual é a fórmula que deve ser lançada pelo funcionário na célula S2 para calcular corretamente o valor com juros correspondente ao valor atual de 100 mil? Olha só, senhores, ele já te deu a cola ali. Para fazer o valor dos 100 mil adicionando o 0,4%, como é que você faz? Igual a célula que está o valor atual, que é a R o quê? No primeiro, R2. Mais R2 vezes Q2, que é onde está o percentual. Então, como eu não estou sentindo muita firmeza em vocês lembrarem como é que faz percentual no Excel, que eu já mostrei isso faz um tempo, vamos lembrar aqui? Então, também aí para o pessoal que só chegou depois. O Excel é maravilhoso, né, gente? Oi? Não, o pessoal que chegou depois, que eu digo que entrou no curso depois. Mas você estava desde o início, estava não? Ele chegou depois, ela chegou depois. Acho que ela também chegou depois, não foi? Você veio desde as primeiras aulas? Não, né? Você entrou depois. Acho que você entrou depois também, não foi? Não, você estava desde o início? Ok. Vamos lembrar aqui. Vocês vão gostar. Vão gostar de lembrar aqui, ó. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Valor no banco. Tá? Que você tem na... O valor na conta. Fica melhor, não fica? Beleza. Então, vou botar aqui, depois aumenta a coluna. Percentual de juros. Quanto vou ganhar? Valor com os juros. Valor na conta com os juros. Acho que vai ficar mais didático aqui. Quer ver? Vamos lá. Ó, vocês ficaram ricos da noite pro dia. Oh, que maravilha. Ô, Glória, fala. Olha só. Quem trabalha não ganha dinheiro, já estou a falar? Eu escutei isso. Não é? É triste, gente. Então, olha só. Quanto você vai querer ter na conta depois que você ganhar esse dinheirão aí? Fala aí. Você tomar um café da tarde gostoso. 100 mil, tá bom? Tá bom? 3 milhões, você tá muito rica. Beleza, 3 milhões para ele, então. Ok? Eu vou botar um valor, para facilitar a compreensão, vou botar um valor pequeno. Então, ó, você queria, né? Entendi, gulosa. Olha só, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer com cálculo um valor pequenininho, só para facilitar a compreensão. Depois a gente sonha, tá? Então vamos fingir que você tá sobrando 5 contos lá na sua conta, já tá bom pra cacete. Fala a verdade. 5 contos lá te esperando, já tava bom. Então olha só, e eu errei aqui, hein? Percentual. Percentual. É percentual ou porcentual? Muito bem, ó. Ah, menina, pode ser os dois, tá? Fica feio o percentual, né? Mas pode estar certo também. Então vamos botar um valor de juro redondo aqui, só para facilitar. 5%, ok? Então olha só, você tem 5 mil na conta e vai ter um juro que você vai ter um ajuste lá de 5% para mais. Vamos lembrar aqui como que eu descubro quanto que é um percentual em cima de um número aqui no Excel? É muito fácil. É só pegar o número e multiplicar pelo percentual. Então, igual. Qual é a célula que está o número? A3. Vezes a célula que está o percentual 5%. Então, 5% de 5 mil é igual a R$250. Beleza? Tá claro isso? Qualquer número que você quiser descobrir o percentual, eu queria saber quanto que é 30%. Então, o que eu teria que fazer? Mesma coisa. Igual o valor inicial vezes os 30%. Ok? Agora, olha só a situação.
E se eu quiser, ao invés de desmembrar dessa maneira, o que eu fiz separadinho. Eu tinha um número, tinha um percentual, eu descobri quanto significava o percentual. E se eu quiser pegar os 5.000 e já somar 30% em cima dele? Eu não quero descobrir quanto é. Eu quero pegar o valor e adicionar os 30%. Igual a célula que está o valor inicial, correto? Mas, como que eu faço para descobrir quanto que é 30% em cima dele? Valor inicial vezes 30%. Então, eu estou pegando o valor inicial e estou adicionando quanto que é 30% dele. Então, 5.000 mais 30% é igual a 6.500. Esclareceu agora? Beleza? Porque aqui eu fiz separadinho para entender. E aqui, fala para mim. Não. Ah, desculpa, claro que podia. Já está separado ali. Só que aí você teria que ter esse cálculo em separado já pronto. Eu poderia fazer ali, ó, A3 mais C3. Mas porque eu já calculei. Eu quero fazer de uma vezada só. Eu quero numa célula já pegar o valor e adicionar o percentual. Então é o valor inicial mais o valor inicial vezes o percentual. Tá claro? Isso você tem que entender para poder entender a próxima questão lá que a gente está tentando tratar. Então vamos lá. Vamos ler agora para ver se fica mais claro. Vamos ler desde o início, de novo? Então, ó, para analisar um relatório financeiro, o funcionário montou a planilha de Excel. Cópia do trecho dessa planilha é mostrada abaixo. Então, observa. Na coluna Q, temos percentuais. Na coluna R, temos os valores. E na coluna S, ele quer saber o valor inicial adicionado daquele percentual. Então, por exemplo, quer ver? Vamos fazer comigo mentalmente. Eu quero fazer ali do 75.000. Eu quero adicionar 1,2% em cima dele. Então, ó, igual a célula que está os 75.000, que no caso era R3, mais R3, de novo, que é o valor inicial, vezes a que está o percentual, que era a Q3. Então, ficaria igual a R3 mais R3 vezes Q3. Deu para acompanhar o raciocínio? Vamos fazer verbalmente agora o último, lá do 45.000. Eu tenho 45.000, eu quero adicionar 2%. Então, eu vou pegar 45.000 mais o percentual. Como que faz isso no Excel? Igual a célula que está o 45.000, que é igual a R5. R5 mais R5 vezes Q5. Beleza? Tá claro? Conseguiu acompanhar? Dito isso, vamos continuar a leitura. O funcionário deseja calcular cada valor com juros, correspondente aos valores que estão nas células R2, 3, 4 e 5, e lançá-los, respectivamente, nas células S2, 3, 4 e 5. Beleza? Cada valor com juros é calculado através de... Olha, ele deu a cola lá. O valor com juros é igual ao valor atual, mais valor atual vezes a taxa de juros. Ele te contou a fórmula que você tinha que fazer. Mas se você não tem o conhecimento, você não está te ajudando em nada, né? Então vamos lá. Qual é a fórmula que deve ser lançada pelo funcionário lá na célula S2 para calcular corretamente o valor com juros correspondente ao valor atual de 100.000, ou seja, a primeira ali, né? E que pode, atenção, agora é para ferrar com a sua alma, ferrar com a sua vida. E que pode ser copiado para as células S3, S4 e S5, usando sempre a mesma taxa de juros de 0,4%, contida em Q2. Olha a maldade. Aí que vem a maldade. Não basta você ter entendido o cálculo inicial. Ele quer que você faça o primeiro e que você possa puxar na alça. Beleza. Só que ele não quer que, ao puxar na alça, ele faça os percentuais que seriam correspondentes, que seria 1,2%, 1,5% e 2%. Ele quer que todo mundo faça o percentual de 0,4%. Então, bastaria fixar a célula que tem o 0,4%, que é a célula Q2. Então, a gente vai ter que usar o cifrãozinho para travar. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver cada uma e ir por eliminação? Lembrando que pensa primeiro no cálculo básico, que é valor inicial mais valor inicial vezes a célula do percentual. Esse é o cálculo básico. Vamos ver a letra A. Ver se poderia ser assim.
igual a R2 mais Q2 percentual vezes R2. Olha só, gente. O sinalzinho de cifrão dentro de uma fórmula significa travar. A gente já falou disso aqui algumas vezes. Mas o percentual ali não tem nada a ver, correto? A gente não usa aquele sinalzinho ali de percentual no meio do cálculo, nesse momento. Letra B. Igual a R2 mais, abre parênteses, Q2 percentual, fecha parênteses, mais R2. Eliminou de novo, né? Aquele sinal de percentual ali está só para atrapalhar a sua vida. Letra C. Igual a R2 mais Q2 vezes R2. Tudo bem? Só que tem um detalhe, senhores. Quase que está certo. Só que ele não está fixando a célula que está o percentual de 0,4%, que é dito no finalzinho aqui da questão. Gente, isso é muita maldade. Que já não é fácil o cara chegar na resposta. Vou falar para vocês, quem sabe fazer marcaria erroneamente a letra C. Porque provavelmente não ia se atentar ao detalhe de que ele está pedindo para manter ali o percentual de 0,4%. Então, quase que era a letra C, correto? Vamos ver a letra D. Igual a R2 mais Q2 travado, Q2 é onde está o percentual, vezes R2. That's right. Letra E. Igual a R2 mais, abriu parênteses, 1 mais, travado Q2, fechou parênteses, vezes R2. Então, senhores, qual é a letra? Vocês entenderam o porquê do detalhe? Porque ao travar o Q2, botar um cifrãozinho antes do Q e antes do 2, ele está dizendo que mesmo quando puxe na alça, o percentual de 0,4% vai ser mantido para todas. Beleza? Deu para acompanhar mesmo? Deu? Gente, é muita... O cifrão trava a célula, ele fixa a célula. Só para lembrar, cifrão antes de letra está travando a coluna. Cifrão antes do número está travando a linha. Se está antes da letra e do número, está travando coluna e linha. Ou seja, se puxar para baixo ou se puxar para o lado, aquela célula não vai alterar. Porque está travado tanto coluna quanto a linha. Beleza? Gente, eu espero que não caia questões com essa complexidade. Mas a gente não sabe, né? É bom saber, né? Mas vamos ver. Se cair, tomara que caia e vocês saibam fazer e os outros não, para vocês passarem na frente. Né? Ok. Vamos lá. Uma pessoa criou um arquivo no Word e salvou em uma pasta do sistema de arquivos de uma instalação do Windows em português. Posteriormente, essa pessoa posicionou o mouse sobre o arquivo, fez um clique com o botão direito e selecionou a opção Propriedades, fazendo com que uma janela contendo as propriedades desse arquivo fosse aberta, como mostra a figura a seguir. Então, gente, ele parou em cima do arquivinho que ele gerou, clicou com direito, surge um menu rápido no qual tem a opção Propriedades. O cara clicou lá, surgiu essa janelinha. Acho que vocês já devem ter visto essa janelinha. Após a janela ter sido aberta, o usuário marcou a opção Somente Leitura. Tá vendo que tem essa opção lá? Somente Leitura? Tem Oculto e tem Somente Leitura. Ele marcou Somente Leitura. A escolha dessa opção, o que ela causa? Vocês sabem? Sabe? O que acontece? Vamos falar sobre isso? Ó. Deixa eu pegar aqui vou abrir o explorador de arquivos. Viu? A gente falou sobre isso, não falou? Não lembro. Deixa eu colocar aqui. A gente falou um pouquinho disso quando eu mostrei salvar com senha. Mas foi uma coisa um pouco diferente, tá? Olha só, gente. Aqui tem um arquivo do Word, correto? Está com o nome de teste 0-5. Não sei nem o que tem dentro, nem quem fez. Então, enfim. Se eu clicar com o direito do mouse sobre ele e entrar em propriedades, surge uma janelinha igual aquela que está lá na questão. O que nós temos aqui nessa janela? Tem aqui o nome do arquivo e a extensão dele, tá vendo? .x. Tipo de arquivo, ó, documento de quem? Quem está dominando essa extensão? O Word, formato .x. Abre com o programa Word. Qual o local que ele está gravado?
Ele está gravado no C, que é o HD do computador, na pasta usuários, dentro de desktop, que é a área de trabalho. Qual o tamanho dele? Qual o tamanho que ele ocupa em disco? Tem uma pequena diferença, tá, pessoal? Normalmente para mais, ok? O espaço ocupado em disco, normalmente ele é arredondado comparado ao espaço original. Quando que foi criado e quando que foi modificado por último? Tem a data que o cara construiu o arquivo e tem a data que ele salvou e alterou alguma coisa por último, tá? Agora vamos falar sobre isso. Somente leitura. Quando essa opção aqui estiver marcada, quando a pessoa abrir o arquivo, ela não vai poder editar e salvar. Ela até pode mexer, mas quando ela clicar no salvar, ele não salva, ele abre a caixa do salvar como? Você pode gerar um novo arquivo a partir daquele dali, mas em cima daquele dali você não adiciona nem remove. Entendeu a diferença? Então eu vou deixar essa opção marcada, vou dar OK. Quando eu abrir, primeira coisa, costuma o Word dar uma barrinha aqui de informando que é somente leitura. Esse aqui não mostrou. Mas enfim, ó. Aqui, ó, somente leitura. Mas ele costuma mostrar uma faixa amarela aqui, ó. Parece uma faixa amarela e você tem editar. Mas enfim, ó, eu vou alterar ele aqui, ó. Vou deletar esse parágrafo. Vou mudar aqui para negrito o texto todo. Agora, quando eu clicar no salvar, se ele fosse um arquivo normal, ele simplesmente ia atualizar a gravação. Não ia nem te perguntar nada. Como ele é somente leitura, ele abre a caixa do salvar como? Ou seja, ele me deixa gerar um novo a partir daquele dali. Mas o original não está sendo alterado. O original vai continuar como ele estava. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Já que entramos nesse mérito, deixa eu voltar lá nas propriedades. E agora eu vou aproveitar a deixa para falar da opção oculto. Que bom. Só um instantinho. O somente leitura não deixa alterar o arquivo, né? Você pode salvar como gerar um novo, mas aquele dali vai continuar como ele está. E o que é essa opçãozinha aqui, ó? Oculto, vocês já viram? Observa, senhores. Não sei como é que esse Windows está aqui. Teoricamente, depois que eu marcar oculto, isso aqui vai sumir. Teoricamente, vamos ver. Ó, vou dar OK. Ficou clarinho? Não, sumiu. Vou explicar por quê. Por natureza, o Windows deixa os arquivos, a opção oculto, o arquivo vai olhar, o usuário vai olhar, tem nada ali. Você pode, se você quiser, habilitar para visualizar arquivos ocultos. Então, para que você vai querer usar isso? Botei como oculto. O usuário entrou ali e não vê aquele arquivo mais. Mas e se eu quiser, eu que botei de propósito, se eu quiser visualizar ele, eu vou ter que dizer para o Windows que eu quero passar a ver os arquivos que estão o quê? Ocultos. Então, aqui no explorador de arquivos, eu tenho aqui essa aba chamada Exibir, na qual lá na frente eu tenho esse botão chamado Opções. Nesse botão, eu tenho essa aba aqui chamado Modos de Exibição. Nela, eu tenho que marcar a opção para mostrar arquivos e unidades ocultas. Então, tem um monte de coisa aqui. Dentre elas, tem aqui, ó, pastas e arquivos ocultos. Nesse momento, está no padrão natural do Windows, que é esse aqui, ó. Não mostrar arquivos e pastas e unidades ocultas. Eu vou marcar mostrar e vou dar OK. Agora eu volto a ver o arquivinho. Observe que mesmo eu estando vendo, ele fica mais o quê? Clarinho do que os demais. Indicando para você do que ele está o quê? Oculto. Se eu quiser que ele volte a ser normal, eu vou entrar nas propriedades dele e vou desmarcar a opção oculto. E OK. Pronto, ele voltou à normalidade. E eu vou voltar aqui nas opções do Windows e vou devolver aquela opção de ocultar, de não mostrar arquivos e pastas ocultas, porque esse é o padrão natural. Aí você vai falar, para que tem isso, né? Tem coisas que a própria Microsoft bota como oculto, porque se o usuário futicar e alterar e deletar e etc., vai danificar o sistema. Então, por exemplo, lembra que o Windows fica gravado dentro do nosso HD? Tem aqui a pastinha Windows, tá vendo? Nesse momento, eu não estou vendo arquivos ocultos. Se eu for lá e colocar como visualizar ocultos, eu vou passar a ver um monte de coisa que eu não viria. E se eu alterar, eu posso estragar o sistema, no sentido de funcionamento. Ok? Então, é também uma proteção aí para você não alterar os arquivos que não devem ser visualizados.
Tem alguns programas que você não pode instalar. Que vem embarcado no seu sistema, né? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Um exemplo disso no Android, por exemplo, o próprio aplicativo da câmera. Que a câmera, para funcionar, ela precisa do aplicativo de câmera. Então, se você vai lá no gerenciamento e tenta apagar ele, o próprio sistema não vai deixar. Né? Ele pode paralisar e tal, ela vai parar de funcionar, mas você não pode arrancá-lo de lá, porque ele ficou bloqueado para você, tá? Tranquilo, pessoal? Deu para entender a diferença entre o que é o arquivo somente leitura e oculto? Você pode ocultar pasta inteira, pode ocultar arquivo só específico, ok? Como a gente fez agora. Então, retornando lá na nossa apresentação, agora que isso tudo ficou claro, vamos ler de novo, ó. Após a janela ter sido aberta, o usuário marcou a opção somente leitura. A escolha dessa opção, o que ela causa? A. Fará com que o arquivo só possa ser aberto mediante fornecimento de senha? B. Fará com que o arquivo só possa ser alterado mediante o fornecimento de uma senha? C. Não impedirá que o arquivo seja enviado para a lixeira, deletado. D. Não permitirá que o arquivo seja anexado em um e-mail. E. Impedirá que o arquivo seja movido para outra pasta do sistema de arquivos. Essa aí, senhores, olha só. Eu vou fazer uma brincadeira. É como se eu perguntasse assim: você quer comer arroz ou feijão? E você dissesse para mim, carne. Eu te dei essa opção? Não. Não, mas você disse, não é? Por que eu estou brincando disso? Aqui ele fez uma menção a usar o recurso do somente leitura. Mas ele quer daqui o que é possível de ser feito com o arquivo somente leitura. O sistema olha para um arquivo que está somente leitura de uma maneira diferente? Será que eu não posso arrancar ele de uma pasta e levar para outra? Será que eu não posso jogar ele na lixeira? Tem algum tipo de proteção especial quando ele está como somente leitura? Não. Ele é um arquivo como qualquer outro. Então ele está lá, eu marquei ele como somente leitura. Beleza. Se eu der delete, ele vai para a lixeira? Vai. Se eu recortar ele e colocar em outra pasta, ele vai para outra pasta? Vai. Tá? Ele é um arquivo como qualquer outro. Então, dito isso, vamos ler de novo. A alteração do conteúdo dele é que você não vai poder. Só se você salvar com... Tá? Então, ó, após a janela ter sido aberta, o usuário marcou somente leitura. A escolha dessa opção, A, fará com que o arquivo só possa ser aberto mediante fornecimento de senha? Não, isso não é verdade. A gente viu que dá para imputar senha no arquivo, mas é um outro procedimento que não tem nada a ver com isso. Beleza? Então, letra A está eliminada. Letra B, fará com que o arquivo só possa ser alterado mediante fornecimento de senha? A gente viu que também não. Né? Letra C. O fato de ele estar somente como leitura não impedirá que o arquivo seja enviado para a lixeira, deletado? É verdade. O fato dele estar como somente leitura não impede nada que ele seja movido para a lixeira. Vamos continuar lendo. Letra D. O fato dele estar como somente leitura não permitirá que o arquivo seja anexado no e-mail? Problema nenhum, ele pode ser anexado no e-mail. E letra E. Impedirá que o arquivo seja movido para outra pasta? Não. Então a única aqui que permite que é verdade é o quê? Tá vendo? Ele lançou um assunto, mas fez uma pergunta. É porque ele queria que você soubesse características de quando o arquivo está com somente leitura. O fato dele estar como somente leitura não impede que ele seja deletado, não impede que ele seja movido de pasta, não impede que ele seja anexado no e-mail. Impedirá que o arquivo seja movido para outra parte do sistema de arquivo? Também seria uma opção de resposta. Não, porque olha só, ele está falando assim, o fato de ele estar como somente leitura impede que ele seja movido de pasta? Não. Então ele está dizendo que... Então, ele está dizendo que se tiver marcado somente leitura, não permitirá que seja enviado por e-mail. Ou então, aquele lance lá da lixeira, né, que a gente está falando. Deixa eu achar qual que é. Letra C? De fato, ele não... O fato de ele estar como somente leitura não impede que ele seja enviado para a lixeira. Não impede que ele seja um arquivo. Não.
Tá mudando ali o foco do texto, olha só. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.